Olá, boa noite, a paz esteja convosco. Estamos aqui de volta pela misericórdia do Senhor. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega, e vamos estar aqui nessa noite falando sobre a parábola dos dois devedores. É uma parábola muito interessante, em que nós temos que ver a empatia, mas também a necessidade que nós temos de reconhecer a grandeza de Deus, na nossa vida. Você que está nos acompanhando, quarta e sexta-feira estamos dando estudo sobre o livro de Filipenses e todo domingo, estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Ainda tem bastante parábolas aí pela misericórdia para que nós possamos estar ensinando. Lucas 7, 41 a 43, assim diz a palavra do Senhor. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, disse Jesus, julgaste bem. A palavra ela é bem enxuta, Ela tem até em outro evangelho uma bem semelhante, de seca um pouco maior, de um senhor que perdoou uma grande dívida de um servo, e quando esse conservo, ele não tinha como, tinha um servo desse servo, que o conservo tinha uma dívida com ele bem inferior e não perdoou, Mas isso é para outra oportunidade. Então, o que eu quero falar é o seguinte, sobre o reconhecimento do que Deus fez na nossa vida. A parábola, ela fala por si só. Existia dois devedores, um com uma dívida de 500, outro com uma dívida de 50. Agora, a grande questão é a seguinte, tanto não é, em primeiro lugar, um ato unilateral do credor. Os devedores não tiveram como pagar. Então, quando a gente tem que ter uma noção muito grande, do que é um reconhecimento do amor de Deus, porque a dívida que o homem tinha com Deus não poderia ser paga. O homem não tinha como pagar o pecado. O homem não tinha como pegar o pecado de Adão, só através de Cristo. Então, não há como pagar essa dívida. Eu sei que muitas das vezes as pessoas querem se justificar, Ah, mas eu não bebo, eu não faço isso. Tudo bem, você é uma pessoa respeitada, você é uma pessoa sociológica, e você, se for esse tipo de pessoa, é até melhor e muito melhor do que muitas pessoas que se encontram escondidas da religião. Mas, para que nós tenhamos a vida eterna em Cristo, temos que reconhecê-lo como Salvador, porque isso daria uma autotutela ao homem do auto-perdão. Olha, eu sou uma pessoa justa, eu sou o cara, disciplinado, pago meu imposto, trabalho, e aí o sacrifício de Jesus, ele estaria por si só inócuo, quando na verdade nada que nós fazemos, nenhuma caridade, nenhum tipo de coisa vai pagar. É óbvio que se eu tenho uma pessoa boa, com boas atitudes, ela vai semear coisas boas. A grande questão é, o homem pode ser credor de Deus? Você, diante de uma vida boa, honesta, é credor do Senhor de maneira nenhuma. Todos nós somos pecadores, e a Bíblia vai falar que todos nós, nossos atos, são como trapo de imundícia. Não há um justo sequer. Há justificados. Então nós temos que ter muito temor a Deus, temor das coisas do Senhor, para que nós possamos, crer nesse ato unilateral da presença de Cristo e de Deus para com a nossa vida. Então ele vai falar a primeira coisa, olha, um credor tinha dois devedores, correto? A dívida de um era 500 e a outra de 50. Um devia 10 vezes mais. O valor de um era 10 vezes mais. Qualquer coisa elevada a 10 é muito maior.
eu tenho R$ 500. Se eu levar isso a 10 vezes, 5 mil. Eu tenho uma dívida de R$ 5.000. Se eu levar isso a 10 vezes, isso vai tornar 50 mil reais. Ou seja, a multiplicação a 10 é maior. Ou seja, há um abismo entre o que a realidade de um e a realidade de outro. 550. Mas ambos tinham uma particularidade, né? Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Irmãos, ninguém se justifica diante de Deus. Não existe homem com pecadinho ou pecadão. Desde o momento que você tem um débito, né? Isso até na fazenda pública, né? Qualquer que seja o seu débito, você vai ser escrito o quê? Em dívida ativa. Qualquer que seja o débito, você vai estar escrito aonde? No SPC. Ah, pastor, mas se eu devo R$ 10, porque é uma diferença da fatura de uma operadora de telefonia e outro com uma dívida de um cartão muito grande, é óbvio que eu vou regularizar isto. Sim, nesse padrão, sim. Só que a questão não é como pagar, a questão é aonde está teu nome. E o homem, ele estava morto nos seus pecados, no seu delito. E é através de Cristo que nós somos resgatados. É através de Jesus que nós somos sarados, justificados, limpos dos nossos pecados. Às vezes tem coisa que o dinheiro não compra. Imagine você, né, um cenário hipotético, num lugar de destruição. Acabou todos os recursos. Uma bomba nuclear. Mas não acabou teu dinheiro. Você está ali com ouro, você está ali com uma quantia de cédulas, mas acabou a ordem monetária mundial, não tem mais moeda, não tem mais Estado. Para que serve aquele dinheiro? Tá? Quando acabar as árvores, você vai conseguir substituir se acabasse a água potável, né? Por isso a necessidade hoje das grandes nações está discutindo muito a questão da biodiversidade, da biossegurança, do ecossistema, porque uma vez exaurido não vai ter potência mundial, né? Não criaram o substituto da água. O corpo humano, ele consegue viver tanto dia sem alimentos, mas muito inferiores sem a água, sem a questão da hidratação. Então a questão aqui não é quanto um devia, quanto devia, é que a dívida não poderia ser paga. E ambos não podiam. E ele pergunta, olha, veio Deus e perdoa ambos. Qual deles, disse-lhe, qual deles amará mais, né? O que foi mais perdoado. Então, meus irmãos, às vezes, né, já adentrando em outra área, você pega aquelas pessoas, filhos de pastor, filhos de membro, né, que são criados na igreja e não tem uma reação de mundo, tudo vem de graça. E às vezes você vê a pessoa que vem no mundo do tóxico, da prostituição, de um casamento onde a pessoa não podia nem comer, não tinha roupa, que ela era humilhada, que ela era vítima de violência, do homem também que era maltratado, ele era traído. Às vezes você pega uma pessoa com uma vida difícil e ela se torna muito mais grata ao Senhor. Às vezes você vê essas pessoas que são nascidas e criadas na igreja e não entendem, às vezes, a dimensão do que Deus fez. E você pega, às vezes, o pecador, as mulheres adúlteras da vida, fazendo uma analogia, né? A mulher adúltera, que a Bíblia diz que ela tinha 7 demônios, como ela se converteu, como ela rendeu frutos. A grande questão é, quer você tenha tido uma dívida de 50 ou de 500, você tem a necessidade de ser grato ao Senhor. E você, muitas das vezes, não entende, mas as pessoas que mais são gratas a Deus são as pessoas que são resgatadas do maior lamaçal, porque ela tem medo, ela viu a cara da morte, ela viu a cara da fome. E nós falamos sobre a parábola do filho pródigo, né? Um foi ali, perdeu tudo, e quando ele está comendo a comida do porco, ele fala assim, olha, lá os ajudantes do meu pai têm uma porção melhor do que essa. Eu já dividi tudo, eu não quero nem voltar a ser filho, eu só quero ter a porção daqueles servos do meu pai.
E aí nós estudamos sobre isso. E em contrapartida, aquele que estava ali na fazenda, comendo de tudo, se aborrece com mesquinharia. Eu estava aqui, você nunca matou um porco para mim, um cevado, nunca deu festa para mim. Então, a diferença de quem às vezes está no mundo, a diferença às vezes das pessoas que passaram por grandes coisas da vida, que não fazem questões de coisas pequenas. A necessidade de nós reconhecermos o que Deus fez na nossa vida. Nós éramos pecadores, imundos, e continuamos falhos. Aí todo dia nós desagradamos a Deus. Nós não fazemos oração de retórica, Senhor, perdoa os meus pecados, porque é um gesto de humildade. É porque é a necessidade de Deus nos perdoar mesmo. O motivo de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que não têm fim e se renovam a cada manhã. A cada dia há um ato de generosidade de Deus para a tua vida. A cada dia um ato de perdão, a cada dia um ato de misericórdia. A cada dia Deus reafirma aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Então, meus irmãos, eu abro duas vertentes. Talvez você tenha uma vida boa, não precisou, que é o óbvio. Para que você vai lá fora ver que está tudo errado se você já sabe que está? Mas tenha esse senso de gratidão. E respeite aquelas pessoas que erraram muito. Porque se Cristo não condenou a mulher adúltera, ele fica quieto. Aquele que não tiver pecado lança a primeira pedra e vai retirando um a um. E quando ele fica com ela, ele fala: aonde estão os teus acusadores? Foram embora? Eles não te condenaram? Nem eu. Vai e não peques mais. Jesus não veio nesse momento para trazer juízo sobre a terra. Ele virá. E o juízo dele acontecerá. Quer ele venha antes, ou quer nós tenhamos uma vida sem o arrependimento. Portanto, enquanto há vida, a esperança da salvação. Enquanto há vida, a esperança daquela pessoa que você ora se converter. Não blasfeme. Não seja dessa linha teológica tão severa com o pecador. Nós sabemos que aqueles que erraram muito vão ter suas consequências e vão responder pelo corpo, pela privação da sua liberdade, pela doença. Você fuma a vida toda, você vai ter você se droga a vida toda, você não vai ter uma saúde, dificilmente. Tudo na vida traz consequências, mas dessas consequências não existe o não perdão do Senhor. Portanto, meu irmão, ame a Deus. Se você foi muito perdoado, seja grato, não seja ingrato. Não seja o que a Bíblia diz, que a porca lavada volta a ser um vômito. A Bíblia vai falar sobre não lançar pérolas aos porcos, porque ele não tem noção do que é o santo e sagrado. Então seja grato a Deus, tenha um coração abençoador, tenha um coração galardoador, tenha um coração voltado a gerar vida em Jesus. E eu quero estender essa questão. Seja grato, seja consciente que qualquer que seja a sua vida, Deus usou de misericórdia. Tenha ternura ao outro, porque o outro que você pode estar tendo desdenho, ele está no tempo da salvação. Enquanto ele estiver vivo, a necessidade de se pregar para essa pessoa. Enquanto ele estiver vivo, a necessidade de anunciar Jesus, para que ele venha ser salvo. Porque de trás de toda pessoa que talvez você não goste, fez mal, há uma mãe que ora, há uma esposa que ora, um marido que ora, uma avó que ora. Não julgue as pessoas pelo estado que elas se encontram. Deus tem uma obra em cada vida. Teve na tua, teve na minha e vai alcançar cada um. Se você está me ouvindo e quer se afastar do caminho de Deus, não faça essa tolice. Não vá lá se machucar, permaneça. E se você está afastado do caminho do Senhor, talvez nem conheça Cristo, entregue a tua vida a Jesus.
Não existe obra que Ele não possa fazer. Não existe vida que não pode ser restaurada por Deus. Ame a Deus, porque muitas são as transgressões, as dívidas que Ele apagou sobre nós. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração e produza os frutos que assim Ele quer fazer. Bendito Deus, eterno Pai, guarda cada vida que está ouvindo essa palavra. Que o amor de Deus está guardando aqueles que estão longe do caminho do Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe rica e poderosamente. Que Deus tenha uma obra grande na tua vida. Tenha uma ótima semana em paz em Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E até quarta-feira, se Deus permitir, um estudo do livro de Filipenses. Boa noite.